Nós vamos começar então essa nova série de mensagens. Queremos começar o ano falando sobre um tema que é central no que Deus quer desenvolver no coração de cada ser humano. O Senhor tem, por toda a história, agido para se encontrar com cada ser humano. Obra das suas mãos, mas que por questões pessoais, por rebeldia e por tentar fazer os seus próprios planos, esses seres humanos se distanciam de Deus ao longo da história, se metem em muitas confusões, em diversos problemas, pelo orgulho, continuam a buscar algum caminho que não seja o caminho de Deus. Mas Deus, ao longo da história, tem vindo ao encontro de cada ser humano ou da humanidade e proposto que essa humanidade se volte para Ele. E no coração desse processo de voltar-se para Ele, ou seja, no caminho, nessa forma de como o ser humano deve voltar-se para Deus e viver com Ele, a oração é central nisso. De forma que Deus estabelece a oração como um meio no qual nós vamos desenvolver inúmeras coisas que nós vamos tratar aqui durante toda essa série. A oração é algo extremamente importante. Enquanto preparava a pregação e essa série de mensagens, pensei inúmeras vezes como o que significa a oração extrapola essa palavra, que para muitas pessoas se tornou uma palavra sinônimo de algo não tão legal assim. Algo meio como obrigação, como eu tenho que fazer, como eu não posso terminar o meu dia sem fazer uma oração. Eu devo começar o meu dia fazendo uma oração, mas se tornando algo muito mais como obrigação, como se eu quero melhorar, eu preciso fazer isso, do que necessariamente um desfrute, uma alegria de poder conviver com Deus e de ter comunhão com esse Deus que é o Criador de todas as coisas e tem interesse em viver conosco. A oração se tornou de alguma forma no meio cristão, não para todos, mas para um grupo significativo de pessoas, algo não tão legal, mas que eu preciso fazer. Por outro lado, se nós entendemos a oração pela perspectiva bíblica e o que Deus quer tratar na nossa vida, a oração é crucial para todos nós. Nós vamos conversar durante esses 4 domingos de janeiro sobre os seguintes temas. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da oração. No próximo domingo nós vamos falar um pouquinho sobre como compreender a oração. Depois o aprofundamento dessa vida de oração, como nós podemos tornar a oração algo profundo na nossa existência. E por último, a intimidade, que é o grande objetivo da série, de nós nos tornarmos íntimos de Deus, ao ponto de nós sabermos exatamente o que se passa com Ele, comigo, e o que eu estou fazendo está envolto todos os dias de significado, de propósitos para eu viver. Hoje nós vamos falar então sobre a necessidade da oração. Pensando sobre diversos temas como começar o ano, pareceu-me muito prudente nós iniciarmos esse ano falando sobre esse tema. Porque nós vamos perceber esse texto de Jeremias 29, 13 e 14, quando ele diz as palavras de Deus para o povo. Jeremias está sendo boca de Deus, ou seja, um intérprete. Ele está sendo uma pessoa usada por Deus para falar com o povo de Deus. E ele diz o seguinte: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É a partir daqui que nós vamos refletir sobre o tema da oração. Eu quero colocar para nós uma frase do Matthew Henry, que vai dizer o seguinte:
quando Deus pretende tratar seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que faz é pô-lo a orar. Quando Deus pretende tratar seu povo com grande misericórdia, Ele chama o povo, coloca o povo para orar. Eu espero que esse ano seja um ano assim de misericórdia. Se Deus está guiando o nosso coração para nós iniciarmos o ano falando sobre oração e tratando a nossa vida de oração, eu estou na expectativa de que Ele quer exercer misericórdia sobre nós. Ele quer atender aos nossos pedidos. Ele quer melhorar a nossa vida. Ele tem interesse que nós progredamos, nós nos tornemos melhores, nós tenhamos um ano melhor do que foi 2017. E olha que para muitas pessoas 2017 foi um ano bom. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida durante todo esse ano. E é por isso sim que Ele está nos convidando a aprofundarmos nossa vida de oração. Também quero colocar aqui uma palavra do Richard Foster, que diz o seguinte: orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Orar é mudar. Deixa eu fazer uma experiência com você. Cruza seu braço. Cruza seu braço. Muito bem. Agora, vou sugerir uma mudança para você. Qual mão que ficou por cima aí do braço? Aparente. Isso. Agora você faz uma simples mudança. Inverta. Que essa mão fica embaixo e a outra fica por cima. Uma tem que ficar por cima, não as duas, né? Você vê como já gera um desconfortozinho chato, né? Como é que eu encontro outro jeito aqui? Essa é uma mudança simples que eu pedi para você e que gerou já um desconforto. Assim, talvez você, ao mudar, já falou assim: não é legal, quero voltar para aquele outro jeito, é muito mais fácil, muito melhor. Eu acredito que esse é um dos motivos de nós não desenvolvermos, nós não continuarmos a dedicar tempo à oração, ou não considerarmos a oração importante, porque orar é mudar. Orar é ver a nossa vida sendo transformada. E de verdade, quem gosta de mudança? Quem gosta de ver a sua vida se tornando outra coisa do que você planejou? A mudança é algo que gera um desconforto. Agora, a vida de oração é para a mudança da nossa vida. Agora, pense diante disso que Deus quer sim transformar a sua vida e quer mudar a sua vida. E Ele tem, por princípio, pela sua natureza, um compromisso para que as mudanças sejam para o seu bem. Então você precisa entrar numa vida de oração, entendendo que Ele quer mudar você, Ele vai mudar a sua vida, e você precisa confiar de que é para melhor. Porque se você não tiver isso como primícia, de que Deus quer o seu melhor, talvez quando Ele começar a transformar você, você vai querer parar. Você vai querer desistir. Você vai começar a criticar Deus, a ficar chateadinho com Ele. Você vai ficar de birra, porque Ele começou uma coisa que começou a incomodar. E você diz: mas Senhor, você não queria o meu bem? Por que isso está aqui incomodando? Eu não quero mais isso. Na verdade, é o começo das mudanças, das transformações que Ele quer fazer na sua vida. Eu quero então entrar já no assunto de hoje, que é: qual a necessidade de nós orarmos? Por que é preciso orar? Eu vou entrar já direto, porque são muitas coisas, todas importantes, e eu preciso que vocês estejam atentos até o fim. Então, já vou entrar na primeira questão da necessidade de nós orarmos. Eu preciso orar, eu tenho necessidade de orar para a minha salvação. É interessante pensar isso, e aí eu quero comentar uma coisa com você, e talvez, se você é mais conhecedor da palavra e de que igreja nós somos, você vai dizer assim: como assim? Você está dizendo então que a oração é que me salva? Não é Jesus Cristo? Não é somente Jesus Cristo, porque esse é o princípio dos reformados, né? Que apenas Jesus pode nos salvar. Nós não podemos fazer nada para conquistar a nossa salvação. E aqui eu estou dizendo para você que eu preciso orar para a minha salvação. Eu continuo acreditando que só Jesus pode te salvar.
E a questão é que na Bíblia, nós podemos dizer que em nenhum lugar nela há a afirmação de que a oração nos salva. Não há essa afirmação. Porém, também não há nenhuma salvação de nenhuma pessoa onde a pessoa não teve que orar. Onde ela não teve que dizer ao Senhor: eu entrego a minha vida a Ti. Eu me rendo ao Senhor. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Isso tem que sair do seu coração para Deus. Ele te chama, te seduz. Eu gosto de um pastor que fala que a salvação é mais ou menos assim, como se Deus corresse atrás de nós e nós começássemos a fugir dele, entrar numa rua, outra, de repente a gente entra numa rua sem fim, em uma rua fechada, e dali a gente não consegue escapar, e ele se aproxima e chega até nós, e a gente fala: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Né? Eu me rendo ao Senhor, seja o meu Deus, o meu Salvador. Porque Ele nos atraiu para Ele. Então, Ele nos salvou. Foi Ele que fez o processo todo. Mas do nosso coração precisa sair a expressão: Senhor, eu quero. De forma que não há salvação sem que haja uma oração. E essa é a primeira necessidade de cada ser humano. Já no primeiro contato com Deus, poder dizer a Ele: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Então, eu necessito orar para que a salvação tome conta do meu coração. Eu não sei se você já fez essa oração, se você já fez essa oração esse ano, mas é importante que você diga para Deus: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Que você diga a Cristo: eu quero que o Senhor seja o meu Mestre, o meu Salvador. E que você diga para o Espírito: eu quero que o Senhor seja o meu guia, o meu consolador. Você precisa dizer isso. Agora, é mais profundo que isso. Porque no dia a dia, às vezes nós esquecemos que Deus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso protetor. E você precisa orar isso. Você precisa chamar a salvação de Deus para a sua vida, para você experimentá-la. Isso é fato, uma vez que Deus te salva. Mas para que você experimente, você precisa falar. Quantas vezes eu já não senti a necessidade de falar: Senhor, me faça entender como uma pessoa salva. De que o Senhor venha ao meu encontro. De que eu sou teu. E nada mudará isso. De que eu sou teu filho. E uma vez que o Senhor me fez filho, eu posso viver nesse mundo confiante de que o Senhor me tratará como tal. Uma segunda necessidade da oração é que eu preciso orar para conhecer melhor a Deus. Eu preciso orar para conhecer melhor a Deus. Pensando a respeito da pregação, eu escrevi uma frase: imaginamos um Deus pequeno, porque nós oramos pouco. Então nós damos vazão à imaginação. Imaginamos um Deus pequeno e desenvolvemos uma fé insignificante. Como anda a sua fé? É do tamanho do Deus que você consegue imaginar. Agora, o que pode fazer com que você comece a ver Deus da forma como Ele é, quem Ele é a oração. É na oração que nós começamos a descobrir a grandeza desse Deus. É na oração que nós vamos desenvolver o entendimento do seu poder e do como Ele é extraordinário para nós. Passamos muito tempo da nossa vida sem saber o que Deus quer de nós. Não é? O que será que Ele tem para mim? Mas sabe qual é o pior? O pior é passar a vida sem saber a respeito de quem Deus é. E toda a sua beleza, santidade, sabedoria, justiça, alegria, poder, imensidão desse Deus extraordinário. Que imagem você tem de Deus? Como você o descreve? Isso é baseado no seu tempo com Ele?
ou no seu processo de imaginação? Nós precisamos orar para conhecer o tamanho dele. Compartilhei essa semana com o César e com a Raquel o sonho que está no meu coração. Talvez você vá achar bobo, romântico demais, mas conhecendo a Deus eu sei que é algo simples que Ele tem poder para fazer. Eu sonho que essa JP seja uma igreja grande, uma igreja que seja estabelecida na Avenida Paulista. Falei para o César, ela pode ocupar 2 lajes bem grandes, assim, sabe? Um auditório grande, onde o Evangelho é pregado, onde pessoas da cidade inteira podem vir, se chegar, ouvir a pregação com alegria, ser desafiado a viver pela vontade de Deus. Esse auditório pode ser uma quadra, para a gente jogar vários jogos durante a semana, para a gente arrastar as cadeiras e mobilizar pessoas para servir a cidade. Eu não sei, uma laje hoje na Paulista custa alguns milhões. Mas eu ouso sonhar isso, porque o Deus que nós cremos, que se revela na palavra, é o Deus poderoso para fazer isso. E muito mais. Agora, nós só vamos o conhecer se nós orarmos. Eu preciso orar para saber a dimensão desse Deus, que pode tudo. Quando Ele quer, Ele faz acontecer. Em terceiro lugar, eu preciso orar para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Efésios, capítulo 1, Paulo vai dizer isso naquela carta. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sabe aqueles momentos de olhar para a vida e não imaginar nada, ou não ter uma percepção boa, ou não conseguir perceber Deus nas coisas que você está vivendo, naquelas dificuldades, nos obstáculos, nos desafios que você tem, nas coisas difíceis que você tem vivido, e você fala, onde é que está Deus em tudo isso? Muitas vezes isso está acontecendo porque os olhos do nosso coração não estão iluminados, nós estamos ofuscados pela falta de luz. Nós precisamos orar para que o nosso coração se ilumine. Nós percebemos na vida de Paulo exatamente essa característica de um coração iluminado, que percebia a presença de Deus e o agir de Deus e os propósitos de Deus, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele era apedrejado, mesmo quando ele estava enfrentando a adversidade. Ele conseguia ver no seu coração que Deus estava ali. Ele conseguia perceber os planos de Deus agindo na vida dele, porque o coração estava iluminado. E é na oração que o coração se ilumina. É quando nós estamos em contato com Deus que o coração brilha. E nós precisamos disso todos os dias. Porque senão nós vamos viver uma vida como se Deus não existisse, como se Ele estivesse distante, como se não estivesse com interesse em quem nós somos e no que nós estamos vivendo. Quando na verdade é completamente o oposto. Ele está completamente interessado em tudo que nós estamos vivendo e nas lutas que nós estamos passando. Ele tem propósitos e quer ensinar o nosso coração. Nós devemos orar porque nós precisamos que o nosso coração esteja iluminado. Ainda, eu preciso orar, eu tenho necessidade de orar para o autoconhecimento genuíno. É na oração que nós começamos a conhecer quem nós somos. João Calvino, o reformador que vai organizar, sistematizar o pensamento da reforma protestante, no seu primeiro livro ele vai dizer sobre o conhecimento de si mesmo, e ele fala que nós conhecemos a nós mesmos à medida que nós conhecemos a Deus. Nós começamos a ter contato com Deus e começamos a receber afirmações, a respeito de quem nós somos. Nós precisamos passar mais tempo com Ele. E à medida que nós estamos com Ele, nós começamos a perceber Ele ensinando sobre as nossas características. Quantas vezes não fui para a oração porque estava com problema com outras pessoas, porque estava com desafios que eu achava muito grandes para mim,
E à medida que eu falava com Deus, Ele falava para mim não sobre os desafios, mas sobre a minha vida. Marcelo, você precisa confiar mais em mim. Marcelo, você se percebe uma pessoa assim, assim. Uma das coisas que Deus mais tratou no meu coração nesse processo de nós começarmos a comunidade Jardim Paulista foi o fato, e aí eu só fui percebendo nesse encontro com Ele, o fato de eu ter medo de ser abandonado. De alguma forma, ao longo da minha vida, eu desenvolvi um sentimento de que as pessoas poderiam me abandonar. E o que seria de mim se as pessoas não ficassem comigo? Isso fez com que eu desenvolvesse uma personalidade de ficar tentando agradar as pessoas o tempo todo. Você está bem? Você precisa de ajuda? O que eu posso fazer por você? Não, eu vou até você. O que você está precisando? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Medo das pessoas dizerem, eu não quero ficar. Eu não quero estar aqui. E Deus ia mostrando o meu coração sobre essa minha dificuldade. E o que Ele vai me ensinando nesse processo é de que eu continuo sendo filho dEle e Ele nunca vai me abandonar. Eu posso confiar, porque Ele é de fato o único sustentador da minha vida. É Ele quem me sustenta e Ele quem vai continuar a me sustentar. É Ele quem vai me dar sentido e propósito para eu existir. Eu não preciso ter uma atitude destoante, desequilibrada, de tentar agradar a todos. E mesmo que as pessoas não queiram ficar próximas, tudo bem. Cada um tem um caminho, um propósito. E quando elas vão, tudo bem. Deus continua a ser o sustentador. Características assim que eu não percebia em mim. Mas na vida com Ele, a gente começa a descobrir coisas que nós precisamos mudar. Também características boas, coisas maravilhosas que Ele colocou em nós. Os dons, aquilo que nos dá alegria, prazer, tudo isso nós vamos descobrindo numa vida de oração. Ainda, eu necessito orar, eu preciso orar para experimentar transformação. É na oração que esse processo vai acontecendo em nós. Uma das coisas que nós mais precisamos ver serem transformadas na nossa vida tem a ver com os nossos afetos. A forma como nós lidamos, né, com o marido, ou com a esposa, com os filhos, com os amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Esses afetos falam muito sobre quem nós somos. E nosso afeto também com Deus. Como é que nós equilibramos tudo isso, o nosso emocional, o psicológico, o físico, diante de tudo isso? É na oração que nós vamos sendo ressignificados, transformados em todas essas áreas. Nossos afetos passam a ser reordenados. Sabe aquela coisa de você sentir raiva quando alguém faz alguma coisa que te incomoda? Sabe aquela sua ansiedade diante de um projeto, diante de algo que você precisa entregar? E você muitas vezes se desconcentra e não consegue concluir com antecedência ou acaba indo incompleto porque a ansiedade agiu demais em você. A oração é o local dessas coisas serem tratadas. Porque é com Deus que Ele vai temperando a sua vida, a sua personalidade, sua mente, seu coração, seu emocional. Nós precisamos orar. É necessário nós orarmos para que essas transformações aconteçam. Sexto, eu necessito orar para receber de Deus coisas inimagináveis que Ele tem para nós. Uma das coisas que talvez mais alegra o meu coração é quando, na oração, nós começamos a receber de Deus coisas extraordinárias que nós nunca imaginamos para nós vivermos. E ali Ele vai entregando isso. Vai colocando no nosso coração como sonhos, como desejos, como vontades. Você já imaginou como seria a sua vida? Se na sua vida de oração o Senhor sempre fosse trazendo coisas especiais que você nunca imaginou, mas quando você olha, você diz assim, uau, se eu tivesse que planejar isso para a minha vida, eu nunca ia considerar dessa forma. Nunca ia colocar isso como possível, mas que Deus coloca no seu coração.
É na oração que isso surge. É na oração que nós temos que experimentar essas coisas. Sétimo e penúltima coisa. Eu preciso orar para me tornar confiável e receber as coisas que desejo. Uma questão muito importante da oração é porque quando nós desenvolvemos uma vida de oração, diante de Deus, nós passamos a ter uma vida sólida. Nós começamos a colocar em primeiro, e significa colocar em primeiro lugar na nossa vida Deus. De forma que quando nós desejamos muito algo, mas não temos Deus no centro, não temos uma vida sólida de oração, é muito complicado nós vivenciarmos essas coisas que desejamos. Porque podemos dar 2 passos, 3 passos e sofrer um grave acidente. Ninguém dá uma Ferrari para um jovem que completou 18 anos e acabou de tirar a carta. Nunca dirigiu. Se você joga no YouTube, você, lá, dirigindo uma Ferrari pela primeira vez, você percebe vários acidentes que acontecem na saída com o carro já. Simplesmente a pessoa pisa, como ela está acostumada a pisar no acelerador, e ela sai com um arranque, ele puxa o volante e ele entra em garagem, vidros, em todos os lugares. Porque é muito potencial para quem não tem experiência. Nós precisamos orar para, diante de Deus, sermos pessoas confiáveis. Ao ponto dele dizer, nesse eu posso confiar. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vai, pode viver isso que você tem desejado, porque são coisas boas que eu tenho para você. Nós precisamos orar, necessitamos orar, em último lugar, para fazer tudo o que preciso fazer e ser. Nós precisamos orar para lidar com as enfermidades que podem chegar a nós e as pessoas que estão próximas de nós. Nós precisamos orar para lidar com as nossas fraquezas, nossa humanidade, os nossos pecados, nossa forma de ver o mundo. Nós precisamos orar para lidar com todas as coisas que nós temos que fazer todos os dias e temos que ser. Nós precisamos de Deus aqui o tempo todo. Nesse nosso primeiro dia, o intuito da reflexão é gerar no nosso coração o entendimento de que se eu não desenvolver a oração, eu não vou viver uma vida além de uma vida medíocre. Uma vida nebulosa, que passa, que eu me envolvo em tantas coisas, mas no essencial ela é frívola. É o tipo de vida que nós não desejamos que ninguém viva, a não ser os nossos inimigos. Você já pensou a respeito disso? Se você desejaria que seu filho ou sua filha, ou alguém que você ama muito, tivesse a vida exatamente como você tem? Ou você desejaria que fosse além? A oração é que pode nos conduzir para uma vida assim. Agora eu sei o que passa no seu coração nesse momento. Eu sei que talvez você esteja pensando o seguinte: eu já tentei orar antes de dormir, já tentei orar quando começa o dia e eu não consigo. Eu nunca consegui desenvolver uma vida de oração. Quando nós vamos buscar os textos históricos e clássicos sobre oração, na história do cristianismo, nós vamos perceber que aqueles homens e mulheres que mais se dedicaram e conseguiram desenvolver uma vida de oração, eles se sentiam inadequados, dizendo assim: olha, eu não sei ainda orar direito. Isso é comum no nosso coração. Nós achamos que nós não vamos conseguir, ou que essa é uma vida muito difícil e que exige uma disciplina que eu nunca consegui ter em nenhuma área da minha vida, agora eu vou ter que desenvolver pela oração. Esse é o nosso maior medo. No nosso coração a pergunta é: como eu devo orar? Como eu devo fazer para desenvolver isso? Mas eu quero pedir que você continue com essas perguntas. Que continue a vir nos outros dias dessa série. Hoje o meu intuito era falar que você precisa orar. É necessário orar.
Você precisa sair daqui hoje dizendo assim: realmente eu preciso mudar a minha vida de oração, a minha forma de orar. Esse é o mais importante hoje que você tem que fazer. Você tem que compreender que Deus te chama a orar. E isso é que vai mudar a sua vida. Isso que vai te transformar, isso que vai abrir portas. Isso que vai resolver as coisas para você. E a partir daí, nos outros domingos, nós queremos então construir como nós podemos desenvolver uma vida de oração que seja profunda, que gere em nós intimidade com Deus. Amém? Então, para nós refletirmos e praticarmos, leve a sério a necessidade da vida de oração. Isso é sério para você. Se você estivesse no médico fazendo uma consulta e ele identificasse em você uma doença grave e te recomendasse uma coisa, um remédio, você iria tomar? É exatamente isso que representa a oração da parte de Deus. Ele identifica no nosso coração uma doença séria, a separação com Ele. E o remédio é a oração. É remédio, você precisa, você necessita para poder viver. Então, uma vez que você leve a sério, em primeiro lugar eu quero convidar você a uma ação prática. Se comprometa a estar nos domingos dessa série de oração. Eu sei, é mês de janeiro, tem um feriado dia 25, eu sei, mas assim, leve a sério e comprometa-se a vir aos domingos em desenvolver a sua vida de oração. Em segundo lugar, abra-se para a experiência, né, de orar a partir de uma nova perspectiva. Se você tem o conceito de que a oração é uma coisa chata, uma coisa difícil, uma coisa que é obrigação, eu quero convidar você a fazer uma pausa nesse paradigma seu e se abrir para uma nova forma, porque a oração é algo extraordinário para a nossa vida. Então, segure aí esse paradigma seu de que a oração é uma coisa chata, uma coisa difícil. Tá bom? Abra-se uma nova perspectiva e peça a ajuda de Deus ainda hoje pela sua vida de oração. Eu quero convidar você a, nesse momento, fazer a sua oração sincera para Deus diante do assunto, diante da oração. Falar para Ele: Senhor, olha, é assim que eu lido com esse negócio. É desse jeito. É assim que está. E eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Me ajuda a lidar com a oração. Você pode e quer fazer isso agora? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E antes de eu orar por você, quero convidar você a orar por você mesmo sobre a oração e a necessidade de orar. Fale com o Senhor, irmão. Você está diante disso. Senhor, eu acredito que todos nós que estamos aqui precisamos melhorar a nossa vida de oração. Todos nós. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Quero pedir que o Senhor venha ao nosso encontro e quebre todos os paradigmas, conceitos errados que nós temos sobre a oração. Nos ajude a ver a oração por um novo prisma, por um novo horizonte. Senhor, eu quero pedir que o Senhor mostre claramente a todos aqui como nós necessitamos orar. Tem a ver com
a nossa sobrevivência, tem a ver com a transformação da nossa vida, tem a ver com a iluminação do nosso coração, com o conhecimento de Ti, com o conhecimento a nosso respeito. Vem, Senhor, ao nosso encontro. E que nós sejamos, ó Pai, uma igreja que ora. Pessoas que oram. Não da boca para fora, não de aparência, mas pessoas que oram trancadas nos quartos, no secreto, e em profunda intimidade contigo. Que cada um, ó Pai, aqui possa ter autoridade, confiabilidade diante de Ti, alcançado pela oração. Que esse ano seja diferente, Pai. De todos os planos que nós somos impulsionados a realizar, que o da oração seja o mais importante, seja naquele que nós vamos dedicar mais tempo, para que nós possamos ver a nossa vida diante de Ti, melhorada. Nós oramos em nome de Jesus.